Para onde foi a carne do Brasil? Para a China. A China é a segunda maior, é a maior população mundial, né? A China e a Índia. E a China já não tem mais alimento para manter o povo vivo. Então a comida, a carne... Agora, o que é um paradoxo nessa reportagem é que a crise do suíno lá na China, carne suína, gerou o crescimento do preço da carne bovina no Brasil. Então isso quer dizer, meu irmão, que já estava em acordo que a carne bovina ia ser toda levada para a China, e o brasileiro, para comer, tem que pagar a conta do governo. Porque em vez de o governo deixar a carne para o povo, a carne que era para o povo brasileiro está indo para sustento da China. Porque o acordo entre Brasil e China está muito forte. E a prova disso foi o que o Donald Trump fez ontem. Ele vai aumentar, né, essa questão de importação de aço e alumínio. Vai taxar mais imposto sobre o Brasil, porque o Brasil está em acordo com a China. O nosso monitoramento aqui, o supercadastro brasileiro, o Bolsonaro vendeu para a China. Todos os brasileiros já estão em controle, sob o controle do governo chinês. E então tem crente ainda brigando por causa de política e não entende. E agora a nossa carne, meu irmão, está sendo levada embora. E pode passar outra imagem aí, ó. Que essa outra imagem vai falar o quê? Que em 2020 a carne vai continuar cara. Eu acabei de vir lá de Minas Gerais. Eu estava lá no interior de Minas. E semana passada um camarada deu 100 cabeças de boi por uma Hilux. Ele fez um negócio. No outro dia, ele pegou a Hilux e deu o gado pro homem lá, o gado, olha só, ele trocou o gado por um carro. No outro dia a carne quase dobrou, o homem tá lá passando mal, porque com o gado que ele deu por uma Hilux, ele compraria duas agora, com o aumento do preço de carne. E não pense que vai abaixar. Não pense que o preço da carne vai abaixar. Então quem é que está pagando a dívida da carne indo para a China é o povo. Em vez de o governo pegar a carne e deixar para o Brasil, não, eles estão exportando, porque eles só pensam em si próprio, e o povo é oprimido pelo sistema do governo. É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. E aí já surgiu o fora Bolsonaro. Não é questão de Bolsonaro, querido. Não é o presidente, é o sistema político inteiro. Porque deputado nenhum está falando, senador nenhum está falando, ninguém fala. Porque todos estão dentro do mesmo sistema, meu irmão. E não é só a carne que vai aumentar. Você pode ter certeza que o leite vai aumentar, o dólar vai aumentar. Por quê? Porque eles estão totalmente querendo quebrar os Estados Unidos, tirar o petrodólar, gerar uma crise e um caos mundial. E as pessoas estão, meu irmão, estão querendo brigar por política. Meu irmão, não existe esquerda e direita. Não existe. Por exemplo, você pega um país comunista, como a Venezuela, que está todo mundo morrendo de fome. Por que Donald Trump não entrou ali e não quebrou o sistema do regime? Por que Donald Trump não entra em Cuba? Por que essas coisas estão acontecendo, meu irmão? Simplesmente porque uma agenda está sendo obedecida. E o povo, tem uma live que eu fiz na semana passada, e eu volto a dizer agora, meu irmão, pare de brigar por causa de política. O reino de Cristo é maior que política. E se o povo entendesse que a igreja não depende de política, mas é a política que depende da igreja, a igreja está acima da política, a igreja está acima das religiões. Nós estamos acima, porque nós somos os representantes do reino do céu na terra. Então não adianta nós ficarmos brigando. O que nós temos que fazer é unir a nossa família. Escuta o que eu vou te dizer. Una a tua família e começa a invocar o nome do Senhor. Porque o cenário apocalíptico, ele já está aberto diante de nós. Fortes, né? Basta uma sequência de fotos para que você fique impressionado. Mas o que nós vamos contar agora também vai deixar muita gente ainda mais impressionada.
já que vamos falar de manobras de mercado e como ganhar dinheiro e mercado com temas como a peste suína africana na China. Você com certeza já viu no Brasil e no mundo um banco aqui, outro acolá, falando para você que as exportações de carnes para a China, incluindo as de frango e bovina, vão explodir diante do violento e devastador foco de peste suína africana no país. Bem, diante desse problema, não precisa ser especialista para desenhar o seguinte argumento. A China é o maior consumidor e produtor de carne suína do mundo, portanto, qualquer deslize é uma grande oportunidade para outros países exportadores do produto, certo? Correto. Mas a maioria dos habitantes do planeta ficaria surpresa com a pequena quantidade de carne suína que pode, de fato, ser desviada para exportação nos principais países produtores e exportadores, mesmo que os incentivos sejam grandes. O que você vai ver agora é uma análise do problema desenhada a partir da visão do analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, Júlio Brissac. Antes de mostrarmos o que está acontecendo de fato na China, vamos até os Estados Unidos. America first. De toda a produção dos Estados Unidos, aproximadamente 25% são exportados. Se esses exportadores começarem a vender para a China, o abastecimento de supermercados, de contratos militares, cadeias de restaurantes, vai sofrer um imenso desequilíbrio na terra de Donald Trump. E isso, com certeza, ninguém te contou por aí, né? Nesse ambiente, alguém pode acreditar seriamente que os supermercados da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá e aqui do Brasil, por exemplo, vão ficar sem carne suína e seus derivados porque foram embarcados para a China? A coisa mais fácil de espalhar por aí, por bancos e interessados em lucrar com o tema, é que se o consumo de carne suína na China, antes da peste suína africana, for levado em consideração e os animais supostamente eliminados devido ao foco da doença forem substituídos ou subtraídos para calcular a nova demanda, o resultado será alarmante. Brissac alerta que não podemos entrar de cabeça nesse ambiente que está sendo desenhado por muitos por aí. Não dá para esquecer a existência de um mercado negro de carne suína hoje. Sim, é isso mesmo, animais infectados com a peste suína africana circulam no mercado chinês, já que a doença não é transmitida para o ser humano. Sabemos também que os consumidores chineses têm prática de mudar rapidamente a sua fonte de proteína, como aconteceu depois de um surto de gripe aviária, quando a população mudou da carne de frango para a suína. Outro dado importante que banco nenhum do mundo vai te contar é que para a massa dos chineses, palavras como zoonoses estão muito distantes da compreensão popular e com certeza muito mais longe do cérebro do que do estômago. Lembramos ainda que, pelos padrões sazonais de consumo de carne suína na China, existe um aumento no outono e no inverno, especialmente em fevereiro, quando o Ano Novo Chinês se aproxima. Não podemos esquecer também que a China mantém reservas estratégicas de carne suína congelada para lidar com esse tipo de escassez e que, claro, produziria um ambiente de preços altos e impopulares. Essa reserva, implantada por parte do governo da China e classificada como estratégica, vem aumentando ano a ano desde 2008, em parte devido ao surto devastador da Síndrome Respiratória Reprodutiva Suína, conhecida como PRRS, no ano de 2007. Pois bem, com certeza já temos até aqui um importante pacote de informação que você não vai ouvir de nenhum analista do Rabobank e do Morgan Stanley, que passou a recomendar a compra de ações da JBS e elevou o preço-alvo da companhia para 46%, para R$ 20,50. Veja nos gráficos que as ações da JBS subiram 25% entre 18 de março e 16 de abril, o maior valor visto nos últimos 5 anos. Outro ponto importante devidamente colocado para debaixo do tapete por muitos por aí
é que a China vem promovendo estratégias para reduzir a probabilidade de que países fornecedores utilizem a comida como arma para vender carnes e grãos a qualquer preço. Sabemos ainda que o país está, neste momento, tentando reduzir drasticamente as granjas familiares, que são vistas como reservatórios de peste suína africana e fonte de futuras calamidades, e investindo forte em granjas industriais. Muito provavelmente, as famílias chinesas que antes produziam seus próprios suínos, e 50% ou mais de toda a produção vem dessas famílias, vão sair do negócio num futuro próximo. Mas é importante lembrar que, segundo dados de 2017, divulgados pelo Banco Mundial, a taxa de urbanização da China ainda está em 58% e crescendo. E, claro, o governo local sabe disso. Sabemos também que está em curso uma mudança permanente no padrão de consumo de proteína do povo chinês. E a ordem é diversificar para as carnes de aves e, claro, a bovina. Então, visto isso e tudo que estão te mostrando por aí, prepare-se, porque muita mentira pode estar sendo veiculada para atender o apetite de oportunistas. E prepare-se também, porque muitas dessas mentiras mercadológicas vão ser contadas pela própria China. Ou você acha que os chineses não vão espalhar por aí um monte de conversinha fiada para alertar que com a peste suína o consumo de grãos do país vai diminuir radicalmente? E com isso, provocar melhor desempenho nas suas despesas anuais, nas compras de soja, milho e farelo, no Brasil e no mundo, para abastecer o seu gigantesco mercado. Acorda, agronegócio do Brasil. Em algumas partes do país, inundações em outras e instabilidade política em todo o território estão empurrando milhões de pessoas para uma situação de emergência no Sudão do Sul. O diretor executivo do PMA, David Beasley, disse que se a agência não conseguir financiamento nas próximas semanas, acontecerá uma situação de fome. Quase 1 milhão de pessoas foram afetadas pelas inundações, que destruíram 73 mil toneladas de colheitas e mataram dezenas de milhares de cabeças de gado. Em 2019, o PMA ajudou 4,6 milhões de pessoas no país. Da ONU News em Nova Iorque, António. Falando em Genebra, Bachelet falou sobre investigações em curso, situação humanitária e disse estar preocupada com questões eleitorais, de liberdade, violência e migração. A situação socioeconômica continua afetando os direitos econômicos e sociais dos venezuelanos. Nos últimos meses, houve uma melhoria na distribuição de alimentos, mas apenas uma minoria da população com acesso à moeda estrangeira pode pagar os preços dos alimentos devido à hiperinflação. Atualmente, o salário mínimo cobre apenas 3,5% da cesta básica. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross. Tienen que sacar la comida de la basura. Sí, tenemos hambre. Maduro ahora lo sabe. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Basura por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar, no podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Ves? ¿Cuándo tienen que hacer esto? Todos los días, porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. Un sueldo no alcanza para nada para nada. De 36 años atrás se lo repito, que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús, y para que lo manden para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Cónchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país.
corrupto, que no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias y me disculpa.